Bem-vindos a mais um TatiCast. Hoje um tema maravilhoso, um tema que vai fazer você refletir, um tema que vai fazer você pensar sobre suas responsabilidades, sobre a nossa população, sobre o nosso cenário atual, né, a nível Brasil, nessa questão da densidade demográfica e o que vai ser do nosso futuro. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero fazer aqui um pedidinho especial para que vocês se inscrevam no nosso canal, para que você ative o sininho, curta, compartilhe, manda aviãozinho para todo mundo, entendendo que quando você curte o nosso canal, ele entende, o YouTube entende a nossa importância. Eu espero que vocês gostem muito e sempre lembrando, ó, fala aqui pra gente que mais assuntos que vocês querem conversar aqui comigo. Doutora Mariana, que prazer de ter você aqui com a gente. Que incrível você abrir nessa sua agenda lotada, né? Uma médica maravilhosa, geriatra aqui com a gente hoje, falando desse assunto tão delicado que são os nossos idosos. Sim. Muito prazer e muito obrigada. É um prazer meu estar sua aqui, linda, um prazer aqui mesmo. Muito obrigada pelo convite. E é um assunto que eu amo, sou apaixonada a falar, então... Muito obrigada. E não é só sobre essa questão das doenças, da prevenção, mas desse gerenciamento do envelhecimento dessa população. E quem está aqui ao redor desse público. Que lindo. Linda, me conta. Quem é a doutora Mariana? De onde surgiu esse amor pela geriatria? Você aqui nessa faz carreira. Muito tempo. De onde que veio, Mari? Olha, eu fico brincando que, na verdade, não foi... Eu não escolhi ser geriatra, a geriatria me escolheu. De que forma? Quando eu tinha 12 anos, a minha bisavó, ela teve um problema de saúde, ela precisou ir para o hospital. Era uma hérnia, uma coisa super simples, que eu nem entendia muito bem naquela época. 12 anos. E aí, ela precisou de uma cirurgia, ela faleceu. E naquele dia eu entendi que eu tinha que ser uma médica melhor para não deixar os velhinhos morrerem. Então, com 12 anos, eu entendi que eu tinha que ser médica para cuidar dos velhinhos. Esse amor já surgiu, essa já paixão. vem há muito tempo. Então, quem me conhece desde pequena sabe que eu sempre falei a mesma coisa. Que antes de falar de ser médica, eu falava que eu queria ser geriatra. Nossa, sempre e você já tinha esse conceito da geriatria? Você começou dali, então, da sua infância? Eu não entendia muito bem o que era geriatra. Eu sabia que ele era um médico que cuidava do idoso, mas eu não entendia nada além daquilo. Então, meu caminho foi trilhado para que eu fosse essa médica geriatra. E hoje, né, quando já estou formada há tanto tempo, o Brasil mudou tanto e a gente vem envelhecendo tanto, né? E com saúde, e aí o cenário mudou completamente. Mas eu acho que eu me encaixei ainda mais nesse perfil de médica, assim. E qual é o papel hoje desse médico geriatra? Você acha que mudou de há 10 anos? Sim, porque a gente tinha... Primeiro que a gente tem hoje o etarismo, né? Porque o envelhecer não é visto como uma coisa muito boa. E a gente tem que lembrar de que para envelhecer a gente tem que estar vivo, né? Então, com certeza, é um privilégio envelhecer. O que a gente tem que pensar é em como a gente vai envelhecer, né? Não é só sobreviver mais, sobreviver bem. A gente sempre está pensando aqui que, eu vou envelhecer e nada vai me acontecer, né? Eu sempre estou nessa perspectiva de não fazer o planejamento desse envelhecimento. E seja o que Deus quiser. Eu vejo muito disso da população, de olhar para um cenário de muito positivismo e não encarar, tipo, se houver alguma necessidade especial, mas na frente, o que vai ser de mim? Ainda é muito persistente esse cenário? Eu acho que vem mudando, sim. Vem mudando. A gente vem cada vez mais vindo de uma geração que está se cuidando mais e que vai chegar nessa terceira idade muito melhor. Mas a gente entende também que muitos idosos com 60, 70 anos têm muito para viver, mas já acha que não. Né, que tá tudo bem, que não tem mais o que fazer com aquela idade, com aquele envelhecimento. Então, o geriatra hoje... ele não é um médico do idoso, né? Ele é um médico que cuida do envelhecimento. Então, esse envelhecimento... De que forma? Explica mais pra gente. Então, a gente já começa a envelhecer quando a gente nasce, né? De uma forma muito grosseira, falando. Gente, então eu já tenho aqui na geriatra. Tem. Amiga, sério? Não, me conta. Sim, então, na verdade, assim, a gente vai envelhecendo a partir do tempo que a gente nasce, mas a gente tem um auge, né? Um pico aos 30 anos. Pico de memória, de músculo, de... ossos. Olha, e ocupando Covid. Mas sim, então, dali pra frente é como se fosse uma ladeira abaixo, né? Tá. Então, depois desse pico, a gente vai realmente decrescendo. E é aí que a gente vai pensar em como a gente vai envelhecer. Então, aquela meia-idade hoje são uns 30, 40 anos. Então, o que a gente faz hoje com a nossa idade vai refletir no idoso que a gente quer ser. Por isso que quanto antes a gente pensar em como construir, planejar esse envelhecimento, é quando a gente já pode ir no médico que vai cuidar desse envelhecimento, que é no geriatra. Então, hoje eu tenho pacientes de 20, 30, 40 anos pensando justamente em como eles querem envelhecer, em planejar esse envelhecimento. Então, mais do que tratar sua doença, né?
prevenir as doenças para que a gente chegue no futuro muito melhor. Ah, e como que é feito? Me explica como que é essa consulta. Eu cheguei lá com 30 anos. 30 barra 40. Eu chego lá, o que é que eu vou falar para esse geriatra? O geriatra, Absolutamente tudo. tudo. O geriatra, Seu ele é um histórico. clínico, então a gente vai Ah, falar do seu fio de cabelo até o dedão do pé. Então é uma consulta muito completa, muito ampla. Talvez você não tenha esse tipo de consulta com nenhum outro especialista. Então, assim, minha consulta hoje é 1h30, 2 horas, para poder realmente conversar e entender sua saúde por inteiro. Então é bem 360 mesmo, sabe? A gente vai falar de saúde emocional, saúde física. Eu vou querer entender a sua rotina, como que é a sua vida social, como que é com a sua família, né? Então, como que você vai lidar com a sua mãe, com a sua filha? Porque se eu não entendo isso, eu não posso te prescrever uma atividade física, por exemplo. Então, se eu não sei como eu vou encaixar isso na sua rotina, como que eu vou pôr isso no papel e vou te orientar a nossa, que fazer? profissional completo. Então, é bem diferente, assim, eu vou precisar entender você por inteiro, não te olhar como uma paciente, sua doença, Tá, uma que veio ali por pessoa. uma dor, né? Exatamente, Você vai olhar o exatamente. todo e Então, essa dor, gerenciar. ela existe, ok. Então, essa dor, eu posso fazer o quê com ela? Né? Então, é só um remédio que vai adiantar? Ok, a gente tem remédio para ajudar muita coisa, mas eu preciso pensar no seu contexto social. Muita gente vem com doenças que elas não são só físicas. Emocionais também. Exato. Então, é uma consulta muito completa e a gente vai gerenciar o seu envelhecimento. Então, tem muito para mudar. Mesmo você sendo uma pessoa super saudável, se alimenta bem, faz exercícios, sempre tem alguma coisa para mudar. E aí você vai buscar através dos exames clínicos, de todo esse Uhum, histórico, e exato. vai fazer esse planejamento. E para todo mundo Para mesmo? todo mundo. É claro que de uma forma personalizada, né? Então, Sim, não, você com lógico. 30 anos 30 barra 40, não tem vamos uma falar a idade visão real. muito diferente, né? Então, do que hoje você não trata nenhuma doença, imagino eu, Aham. né? Então, quando chega uma paciente para mim de 40, 50 anos com algumas doenças já tratadas, a gente vai pensar em melhorar o que ela já tem e o que eu posso proporcionar para ela daqui para frente. Vamos falar para a sociedade que a gente não precisa ter uma doença para recorrer a esse tipo de exame, esse tipo de Exatamente, consulta, exatamente. né? Quanto antes, melhor, né? Pelo Acho que amor esse é de o melhor Deus. recado que a gente tem que ter aqui. Procurar um médico antes da doença aparecer, porque aí os recursos são muito maiores, né? A Isso gente mesmo. pode te ajudar de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais completa, quando você não tem a doença instalada. Eu Né? acho que é muito cultural isso, né, da gente só Exato. procurar o remédio e não tá ali gerenciando as possíveis danos que pode ocorrer, né, ao longo da Sim. vida para que alguma coisa não aconteça, se evite isso. Exato, e culpar muito a genética, né? Então, a minha Eita! predisposição, a minha genética, eu vou ter aquilo? Não necessariamente. A gente sabe hoje que genética é 97%. Aliás, desculpa, vamos de novo. A gente sabe hoje que genética é 3% e os seus hábitos de vida são 93%. 3%. Exatamente. E seus hábitos e como você vive sua vida é Gente, eu 97%. preciso aumentar o meu horário de dormir. Acho que eu tô dormindo pouco, É hábitos. isso, exatamente, são esses hábitos. Então, sono, controle de estresse, atividade Água, física, água, alimentação. alimentação. Então, tudo isso num contexto de espiritualidade, né? A gente não fala nem de religião, a gente fala de espiritualidade. De ter uma conexão com algo maior, de ter um Uma propósito, crença. né? Quando a gente acorda sabendo por que acordou e do porquê tá vivendo, a vida é outra. O que você acha dessa sociedade que vive imersa nesse lugar de ansiedade, estresse, esse lugar depressivo? A gente está tendo esse grupo aqui muito para baixo, assim, nesse down. Exato. O Brasil hoje é o país com maior ansiedade do mundo, né? Então, isso é um problema muito sério pra gente. É Dentro dessa realmente sua uma saúde visão, pública, né? Um problema de dentro saúde dessa pública. sua visão de médica, tem alguma causa, assim? Foi São depois do Covid? diversas Tudo eu culpo o causas. Covid. São diversas causas, né? A gente também vive nesse mundo imediatista. Então, tudo tem que ser. Mediatismo. Tudo tem que ser para ontem, né? Então, se não der certo, eu vou. Sempre é uma pílula mágica, a gente quer a receita do bolo, a gente quer aquela saúde imediata, né? Então, as canetinhas aí estão fazendo um super sucesso de emagrecimento. Não sou contra elas, não é isso. Mas por quê? Porque a gente quer emagrecimento rápido, a gente quer um resultado rápido. Tudo que a gente quer é muito para amanhã, Ai, né? vamos falar das canetinhas, então. As canetinhas, o que você acha que vai ser dessas canetinhas? Traz a sua visão pra gente aqui, Olha, elas são realmente revolucionárias, né? Elas tá? vieram hoje para tratar a obesidade, sobrepeso, que são doenças muito presentes, né, no mundo inteiro. A gente tem uma população extremamente obesa, que está comendo muito mal, que tem hábitos muito ruins. E essa obesidade, ela vai aumentar o risco de pressão alta, de diabetes, de demência, né? Então, elas vêm como um tratamento maravilhoso para quem precisa, né?
sempre vão ser indicadas. Então, elas podem ser muito bem-vindas, sim, quando com indicação. Tá, a Né? gente fazendo esse controle. Exato. E Agora, acompanhamento vou médico, fazer uma né? pergunta ignorante. Acompanhamento médico sempre, Sim, sempre. depois vou falar pra você, tá? Pra colocar coisas no cabelo, né? Pra cair no cabelo. Aí o rosto de quem emagrece também tem aquela flacidez. Então vai ter que Tem. depois passar por uma repaginada, né? Gente, você vai emagrecer, sua carinha vai derreter. Vai Então, você depois derreter. tem que fazer seus tratamentos estéticos também. Exato. E a prevenção, né? Que você tanto Isso. fala também. Então, eu não entendo dessa parte, mas o ultrassom, tudo que você faz pra voltar o colágeno pra pele, vai ajudar também nesse processo do emagrecimento, né? Porque você vai emagrecer, sua pelezinha vai ficar ali solta, flácida. Exato. Mas aí eu queria trazer assim, uma pergunta a nível população mesmo, assim. Tem algum danos, assim, você acha que mais na frente a gente corre algum risco com esse uso tão bom das canetinhas? Olha, a gente já tem Quais são os estudos. estudos hoje que Eles já falam? são estudos muito longos, Tá. de uso assim prolongado, porque hoje a gente vai falar de tratamento de obesidade, por exemplo, como se ele fosse de pressão alta e diabetes, que é para a vida inteira. Aham. Então, não é uma indicação de parar, né? Não é uma pessoa que está tomando aquela canetinha para perder 5 quilos, vai parar e vai ficar tudo bem. Não é isso. O tratamento hoje da obesidade é para a vida toda. Então, a taxa de reganho de peso é mais de 50%. Ou seja, se você não mudar seus hábitos, não é nenhuma canetinha que vai te resolver. Uau! Entendeu, né? Não vai lá usar a canetinha e depois esquecer de tudo e fazer tudo Exato. errado de novo e achar. E Não essa vai adiantar. recorrência ao uso da canetinha traz algum risco? Então, assim, ó, o que a gente tem Gente, hoje de assunto risco. babado, que polêmico. O que a Todo gente mundo vai tem querer ver muito de isso. risco hoje é muito mais da obesidade do que usar a caneta. Tá? Tá. Então, a gente tem muito mais risco do que a obesidade traz hoje numa pessoa do que quando você trata ela. Então, esses estudos aí, eles têm de 15 a 20 anos, não temos estudos mais prospectivos em relação a isso, né? Aham. Mas cada vez estão saindo mais e mais. Mas tem um uso muito seguro, né? O que a Muito gente tem bom. que sempre pensar então, tem muita história da pancreatite, quem tem problema no pâncreas porque usa a caneta. Muita Tá. gente já está estudando se não é por conta de todo o processo de perda de peso, não Tá. necessariamente do uso da caneta. Então, os Hum, estudos ainda são promissores, né? Mas são medicações muito seguras que vêm aí para revolucionar a medicina de verdade. Para tirar a bariátrica, né, que é uma cirurgia tão invasiva a longo prazo, que diminui o tamanho do seu estômago, que você depois não consegue mais absorver vitaminas, minerais como antes, mas que tem que ser feito com acompanhamento médico, justamente por isso, porque também tem quedas de vitaminas, né, de cabelo, então tem muita coisa ruim que pode acontecer, que se você não estiver acompanhando, pode ter risco sim. Nossa, que incrível. Nossa, eu ia fazer outra pergunta, eu esqueci. Mariana, você tá demais hoje. Muito bom. Vamos falar desse efeito borboleta do uso dessa canetinha. Quando você traz aí a gente vai diminuir o uso da bariátrica. Você acha que a bariátrica sai com o uso da canetinha? Sai. Você acha que a indústria farmacêutica também cai com o uso da canetinha? Eu acho que não, acho que ela só aumenta, na verdade, né? Porque a gente vai ter menos doenças associadas à obesidade. Uhum. Porque a gente tem uma indústria farmacêutica que se alimenta muito das doenças. Sim, e aí cada vez mais cresce a indústria do wellness, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente está crescendo, a indústria que está fazendo canetinhas para que a gente não tenha tanta doença, a gente também tem muita indústria falando de vitaminas, né? Desse bem-estar, dessa saúde. Tá. Então eu acho que é uma indústria que vai se modificar. Você acha que a indústria da cirurgia plástica também começa a reduzir? Não no sentido de remoção de pele, mas ali, porque eu já tenho vários pacientes que hoje não vão mais recorrer à lipo. A indústria também alimentícia também cai, porque essa canetinha eu falo que ela é demais, gente. Ela é a revolução. E aí, quando ela vem para esse cenário, eu vejo que outros mercados poderão ser impactados. E aí, quando você Sim. falou da bariátrica, eu falei, gente, acho que esse é um deles. Eu acho que na verdade vai ter campo para todo mundo, porque a bariátrica, na verdade, ela ainda vai continuar para pessoas que não vão ter o acesso, né, a essa caneta, porque ainda hoje precisa de um recurso, né? É uma coisa que ainda é cara. Não é todo mundo que vai conseguir usar essa caneta. E a bariátrica, ela ainda vai vir com outras questões. Então, de valores, de quem tem medo de usar canetinhas por essas, né? Tem bastante mídia aí falando de muitas doenças, né? E é uma cirurgia que vai trazer uma redução do estômago. E que a longo prazo, teoricamente, é mais duradoura, né? Então, ao invés de você usar uma canetinha pro resto da vida, você faz uma cirurgia que já consegue resolver esse seu problema. Então, talvez ela não perca tanto espaço, assim, para as pessoas que são menos favorecidas. Mas a longo prazo, sim. Então, pensa que
Você vai usar uma caneta uma vez por semana, você não vai precisar ir para uma cirurgia, uma anestesia geral, tirar parte de um órgão que já veio com você, né? Não tem como isso ser fisiológico, não é natural, Perfeito, né? muito bom. E fora os outros impactos, né? Outros impactos que a bariátrica traz. Muito impacto emocional. Vejo muita Sim. gente que... Antigamente, a gente tinha protocolos muito mais sérios para bariátrica, né? Hoje em dia, tá muito mais fácil de fazer. Mas às vezes a gente tinha que fazer 6 meses de acompanhamento psicológico, né? A gente tinha que ter por trás ali, todo um acompanhamento. Não era simplesmente vamos fazer uma bariátrica, né? Você tem que ter um IMC, né? Que é uma gordura corporal ali aumentada. Você tem que ter riscos de doença, ou então doenças já instaladas, como diabetes, pressão alta, colesterol. E hoje é mais fácil. Então, até o convênio já libera se você tem, por exemplo, um impacto emocional com o seu peso. Nossa. Então, claro que o impacto emocional ele é importante, é uma doença, né? Você pode ter uma ansiedade, uma depressão por conta do peso, mas é muito mais fácil. Mas isso eu vejo que está muito presente também pós-bariátrico, né? Aquele Sim. Pós-bariátrico que ele não acompanha. Então, ele vem aí com outras compulsividades. Então, é Exato. no álcool, é no cigarro, é no sexo. Então, Sim. esse bariátrico que saiu dessa compulsividade alimentar, distorce isso para outros. Exato. E aí, com a canetinha também, né? A canetinha também? Porque todo emagrecimento, na verdade, é isso, né? Quando a gente pensa no nosso corpo, ele sempre tem um basal. Então, ele tem ali o que ele entende como normal, né? Então, quando a gente foge daquilo... Então, se eu sou uma pessoa que já pesou 100 quilos, Tá. o meu corpo ele sempre vai achar que o meu ideal são aqueles 100 quilos. Uau. Então, ele fica tentando te levar para aquilo o tempo todo. E você vai continuar lutando com isso. Então, de novo, se você não muda os hábitos, uma hora seu corpo vai voltar a querer comer mais, a ter outra compulsão, porque ele vai entender que ele precisa voltar ao que ele considera normal, né? Então, esse emagrecimento, ele é tão difícil por conta disso, e o reganho de peso é tão comum, porque o seu corpo tá lutando contra você mesmo. Então, quando a gente muda hábito, começa a pensar diferente, faz uma terapia, né? E tem muita gente que não se reconhece também. Então, você foi gordinho a vida inteira, pesou 100 quilos, foi pro 60. Quem é essa pessoa? Então, a gente tem muita taxa de depressão acontecendo já após o emagrecimento, seja com canetinha, Eu seja com achava, bariátrica. porque como a canetinha ela seria mais lenta... Não necessariamente. Não necessariamente. Mas talvez esse impacto não fosse tão grande. Porque a bariátrica, ela é muito fulminante, né? Cortou ali um pedacinho do estômago, a pessoa já não consegue comer, já cria uma ansiedade. A canetinha não, também pode trazer esse risco. Essa caneta, ela age, na verdade, em 2 hormônios, né, com a gente. Então, ela age no GLP-1 e no GIP. Então, são hormônios que vão regular a sua fome, ela vai mostrar pro seu corpo que você não está mais com fome como você estava. Tá. E quando você comer, você vai ficar saciado mais rápido também. Então, eu brinco que ela também é um pouco educativa. Se você come muita besteira, você vai ficar passando um pouco mal. Tá. É bem parecido com a bariátrica nesse sentido. Tá. Então, vai comer muito doce, pode passar mal. Muita gordura, pode passar mal. E se comer além da conta, também passa mal. Então, assim, tem gente perdendo aí 20, 30 quilos em 3 meses. Uau. Não é tão lento, não é tão lento assim. Então, tem doses, claro, que são Aí protocolos são e administrados, protocolos, isso, né? as doses. Então, depende muito qual médico você tá indo, qual acompanhamento você tá fazendo. Mas eu conheço muita gente que está fazendo acompanhamento sozinha, né? Sem ninguém. E usando doses altíssimas, 5, 10, Vamos já vi falar paciente desses com riscos, 15 né, gente? miligramas, né? E assim, perdendo coisa de 10, 15 quilos por mês, que não é nada fisiológico, né? O que a gente pensa numa coisa normal e mais natural. Seria aí uma média de 1 a 2 quilos por semana. Então vai cair no mesmo lugar que a Vai bariátrica. cair no mesmo lugar que a bariátrica. Faz muito sentido. Um pouco menos invasiva, né? Mas o emagrecimento ele é tão intenso quanto. Tá, essa Então, canetinha assim, também vai para essa população mais idosa? Sim. Sim. O que a gente tem que sempre pensar na população idosa é no risco de perda de massa muscular, né? Ah. Porque ela vai acontecer em todo mundo. Ninguém perde só a gordura, a gente sempre vai perder um pouco de massa muscular. E aí, no idoso, isso é muito importante, né? Então, quando a gente fala de longevidade, de autonomia, de independência, a gente tá falando de músculo. Então, o que a gente tá guardando nessa poupança aqui a vida inteira é para chegar na terceira idade com musculatura e independência. Então, essa perda de peso no idoso é sempre uma questão super difícil. Ela vai acabar precisando de uma suplementação, né? De um excesso de proteínas na alimentação, de uma atividade física regular. Qual a coisa muito importância mais da intensa. atividade física para o idoso? Pra todo mundo. Mas assim, é porque o idoso ele já está ali mais sensibilizado ao cansaço, a essa fadiga. Sim. E ele acha que se ele praticar atividade física, ele vai ter mais fadiga, ele vai ter mais cansaço. E quando a gente tenta explicar isso para eles, como que a gente explicaria para o idoso essa necessidade, a importância da massa muscular? Porque a gente vai Perfeito. falar isso para o nosso idoso, eu vou falar para minha avó, ela fala
falou que quem gosta de academia é você. Eu acho que a gente tem que talvez mudar um pouquinho essa visão Aham. do só querer explicar o porquê tem que fazer atividade física, porque todo Tá, mundo já sabe na tá, teoria. Acho que a gente tem que pensar sempre no porquê. Que volta tá, naquele propósito que a gente estava falando no começo do vídeo. tá, Então, assim, por que que você quer acordar com 80 anos, tá bem? tá. Ah, e cada um vai me dizendo por quê. Então, eu quero pegar meu neto no colo, porque eu quero levantar a cadeira sozinho, porque eu Aham. quero tomar banho sozinho, eu quero ir ao banheiro sozinho. Então, essa é a importância de ter musculatura, porque é ela que vai te fazer se limpar sozinho quando você estiver mais velho, né? Então, levantar a cadeira sozinho hoje, perceba quantos idosos a gente tem heterogêneo, né? Então, É. a gente pode ver um idoso de 90 anos correndo uma maratona, e a Nossa, gente pode muitos. ver um idoso com 90 anos que está acamado. Então, isso quer dizer muito, claro, sobre como ele levou a vida e as doenças que ele também já tem, mas o quanto de músculo ele tem também. Então, essa capacidade de construir esse músculo ao longo da vida, né? E nunca é tarde Independência. pra gente começar. Então a Então, se gente a gente falaria. quer, né, que a sua avó tenha aí uma longevidade maior, se ela quer continuar sendo tão independente quanto ela é hoje, é daí que ela tem que entender que é E a nada importância do melhor do músculo. que esse médico que vai definir para essa pessoa, né, que é muito personalizado, né, o Exato. atendimento, porque cada um está numa estação diferente. Isso, e a prescrição médica, atividade física, alimentação, espiritualidade, tudo isso hoje, a pessoa sai do meu consultório com uma prescrição médica, com um receituário. Então a gente vai combinar juntas ali algumas metas de como ela vai fazer, quantas vezes por semana, o que ela vai fazer. Então tudo isso é prescrição médica. Claro que não é um lugar onde um médico manda e o paciente obedece. É, vamos falar sobre isso, que agora eu quero falar muito sobre esse lugar, que é tão legal quando a gente vai em todos os, né, os médicos e tudo mais. Aí ele passa tudo certinho, aí eu vou daquele lugar, vou fazer tudo isso. E a mesma coisa para o idoso. Ah, ele olha e ele não faz, Exato, aí né? quem se frustra é o paciente e a gente também como médico, né? Mas aí vem a minha responsabilidade como médica de mostrar pra ele a importância de tudo aquilo e a gente criar metas plausíveis. Tá. Então não dá pra chegar pra um idoso que não sai do sofá e falar que a gente vai fazer musculação 5 vezes por semana. Isso não vai acontecer, Então, como é que a gente faz? né? Então assim, claro que Vamos ajudar personalizada, a a gente vovó que vai tá em sempre casa, minha sentar. avó. Primeira coisa que não necessariamente a gente tem que fazer uma atividade física, a gente tem que Uma não ser caminhada, sedentário, né? tá? Então, levantar ali do sofá, às vezes deixar o celular um pouquinho mais longe, levantar para pegar um copo de água, ao invés de deixar ele aqui do seu lado. Então, a gente tem estudo já falando que quanto maior passos você dá por dia, quanto mais você se movimenta, já vai ser mais longevo, você já vai ter mais qualidade de vida e mais independência. Então, assim, claro, não ser sedentário é uma coisa, praticar atividade física é outra. As duas têm que estar juntas. Juntas. Mas o exercício feito, ele é muito melhor do que o perfeito, né? Então a gente vai começar devagarzinho, de novo, entendendo aquela rotina, né? Então, um paciente de 40 anos que não faz nenhuma atividade física, eu preciso entender como que eu posso encaixar aquilo na rotina Na dele. rotina dele. Tem muita Então, gente eu que tem essa acordo 5 da resistência, né? manhã, né? Porque eu vou trabalhar, eu acordo cedo, eu faço isso, faço aquilo, eu não tenho tempo. Vamos tentar encaixar um tempo? Qual que vai ser esse tempo? Quantas vezes por semana? O que você vai fazer? Vai ser andar com o cachorro? Vai ser ir pra academia? Então a gente vai ter que entender isso juntos. E com o idoso vai ser a mesma coisa. Então a gente vai entender assim o propósito dele, o porquê, e a gente vai juntos construir aquilo. Então, como que você pode Eu encaixar na acho que são rotina? dicas valiosíssimas, que é esse Exato. lugar de distanciar as coisas e se movimentar mais, porque você acaba entrando nesse lugar do conforto, do comodismo, e aí você vê fazendo tudo igual. Quer Sim. mudança, quer disposição, mas a avó tá lá, a avó não sai com os cachorros, a avó solta os cachorros Uhum. no quintal para os cachorros andar. Depois ela recolhe os cachorros. Fala, vó, não, vó, desce, vai lá embaixo, anda na rua, vó, Isso. com o cachorro. Então são pequenos detalhes que quando a gente ajusta a linha e torna flexível, né, plausível Isso. para eles começarem a E movimentar. validar muito tudo que eles fazem em casa, né? Porque Olha, às vezes a validando. gente fala muito, ele chega em casa e fala: olha, eu não faço nenhum exercício físico, mas na minha casa eu sou super ativo. Eu lavo roupa, eu lavo louça, eu limpo o quintal. Gente, mas isso é Então, muito tem que movimentar. validar, exatamente. Então não dá pra falar, isso não é atividade física, então nós vamos ter que ir pra academia. Não é isso. Não é isso. É validar que sim, isso é ótimo. Isso é uma atividade física, isso não é um exercício físico. Então a gente tem essa diferença. Mas que tá perfeito, ele vai continuar sendo ativo, vai ter que continuar fazendo tudo isso mesmo. Mas quando a gente conseguir encaixar o exercício na rotina, a gente vai devagarzinho. Por onde esse idoso começa quando você começa a incluir o exercício? Por onde ele quiser. Por onde ele quiser. Por onde ele O que é quiser e mais conseguir. comum? O que é mais Quando a comum? gente pensa no mundo ideal, a gente Tá. pensa na atividade física resistida. Tá. Que seria uma musculação, um pilates, né? Pra construção muscular. Perfeito. Mas a gente vai sempre decidir juntos
qual vai ser, por onde a O gente que é vai mais começar. fácil pra ele. Porque como ele odeia fazer tudo, eu não Sim. posso colocar uma coisa que ele não goste, né? Então, você gosta de fazer o quê? Eu gosto de caminhar. Perfeito. Então, a gente vai começar com uma caminhada. De novo, feito é melhor do que perfeito. Então, a gente Muito vai bom. sempre iniciar, porque quando a gente começa a ver aquelas metas que a gente colocou sendo conquistadas, pronto. Então, a gente já começa a mudar toda a perspectiva, todo o cenário. Então, assim, eu fui no consultório da doutora, ela me encaminhou, ela me indicou pra fazer caminhada uma vez por semana. Deu final da semana, eu consegui fazer 2? Meu Deus do céu. Então, eu tô super mais motivada, eu consigo fazer muito mais na próxima semana. E aí que a gente vai consultando o paciente. Deixa eu só entender, porque muitas vezes a pessoa, é porque, gente, tem uns idosos que eles só reclamam, né? Então, assim, ela mandou fazer 5 vezes por semana, eu fiz só 2. Tá vendo? Eu falei que eu não consigo, gente. Exato, é aí Aí que a gente ele tem que mudar. frustra, e aí ele valida que não consegue e não faz. E a Isso. importância de quem tá do lado também, né? As pessoas, familiares, fazer essa validação, né? Sim. Entender que para ele não conseguiu fazer tudo, mas não alimentar. Tá vendo? Foi bem que eu falei que eu não consegui. Aí a pessoa vai lá e fala, tem que fazer 5 e cobra mais. Isso, então por isso que a gente tem que saber com quem a gente está conversando e criar essas metas juntos. Porque aí, hoje a gente tem métodos para que a pessoa tenha essa adesão a essa mudança de estilo de vida. Ninguém muda de um dia para a noite, Ninguém, né? nem Então, idoso, nem novo, nem. nem idoso, nem mais novo, exato. Então, assim, se a gente não criar metas juntos e que sejam possíveis de serem feitas, vai todo mundo se frustrar. Vai voltar no retorno, não vai ter feito nada do que a gente conversou. Pra mim vai ser muito ruim pra ele também. Então, é uma vez por semana, eu sempre brinco. Vamos combinar agora. O que aqui pro senhor é uma coisa que posso fazer chuva, sol, cair canivete, que o senhor vai fazer? Uma vez por semana? Meia hora? O senhor acha que consegue? Então pronto, vai ser essa a sua meta da semana, do mês. No retorno a gente vai criando outra meta e aí a gente vai indo. Algumas vezes, Tati, a pessoa vai chegar no meu consultório e eu não vou falar com ela de atividade física na primeira consulta. A gente tem que pensar nas prioridades, né? Ou então, se alguém chega lá e fala assim, eu detesto atividade física, eu vou começar por lá? Não. Não. Então, é tudo uma conquista, é uma Nossa, relação você do é médico com o estrategista. paciente. É um garoto esperto. Se ele não confiar em mim, eu não tenho como, né, receitar nada pra ele. Tudo que eu falar não vai adiantar. Então, tudo são técnicas e tudo é personalizado. Então, cada um que sai do meu consultório vai sair com uma receita diferente, com estratégias diferentes, para que juntos, né, no final, a gente vai planejar esse envelhecimento. Por isso que é um médico para te chamar de seu, assim, que ele vai te conhecer hoje, mas daqui pra frente, pro resto da Gente, vida. incrível a importância, né, do médico Exato. geriatra na nossa vida. Vou chamar você Exatamente. de minha. E você costuma trazer essas pessoas que estão acompanhando esse idoso para dentro do consultório? Ou essa consulta é mais individual e depois, como que é essa consulta? Você Na recebendo esse idoso? verdade, acontece muito de quem cuida agendar a consulta. Então, eu tenho Ah, vários perfis de paciente, os que vão tá. agendar para ele mesmo, os que vão, que o filho, o neto vai agendar e eles vão no consultório. Normalmente, eles já vão vir acompanhados. E aí, eu sempre pergunto, né, se o meu paciente quer o acompanhante ou não, porque ele também é independente para escolher, ele tem autonomia para escolher. E a minha conversa é sempre direcionada pro paciente. Tá. É claro que esse acompanhante, ele sempre traz as questões dele, a gente vai conversar com todo mundo. Mas no final do dia, o meu paciente é o meu paciente. Então, a minha conversa vai ser sempre com ele, né? Tem aquela família que fala assim, doutora, fala pra ele que ele não pode fazer isso. Talvez eu tenha ido na pessoa errada, porque eu não vou falar isso pra ele, né? Então, é entender muito a questão da família, claro, porque às vezes a família tá vendo uma coisa que o idoso não tá vendo, né? Às vezes o caso de demência acontece muito isso, então tem um esquecimento que nem sempre o idoso tá percebendo, e a família traz essa queixa pra gente, então a gente vai validar sim a queixa da família, mas sempre tem que pensar no que o paciente enxerga de tudo aquilo, né? Então, depende muito, mas muitos vêm acompanhados sim. Eu sempre falo assim, ó, se você acha que não vai lembrar de tudo, se tá com alguma dificuldade, ou se o familiar pode te ajudar, ele é muito bem-vindo sim. Né? E quando a gente vê que tá atrapalhando um pouquinho, a gente vai na consulta ali lidando com aquilo, às vezes pede pra sair um pouquinho, fala, vamos falar um pouquinho com o paciente sozinho, depois você volta. Então tem as estratégias durante a Você consulta. considera que a população atual, ela tá, assim, um pouco com falta de orientação mesmo em manter esse idoso em casa, em como lidar com esse idoso, porque muitas vezes o que a gente vai copiando, né? Nossas gerações.
E aí, às vezes, dá certo. O idoso, ele passou... Ai, a minha bisavó passou a sua fase idosa bem, e eu acredito que minha avó também vai passar. Mas, por Uhum. acaso, acontece alguma coisa, alguma doença mais grave, algum lugar onde ela não seja tão funcional, que ela perca alguma mobilidade. E aí a população parece, né, os familiares que estão ali em torno, parece que não sabe lidar com aquilo. Exato. Ignora, ou até mesmo negligencia, ou diminui a importância do caso, e não dá aquela devida atenção. Sim, Eu vejo perfeito. muito que a sociedade falta educação, será para a gente, tipo assim, ó, pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que não dê. E se não der, qual caminho que a gente vai traçar? Falta porque a gente não tá preparado para envelhecer, né? Então, eu lembro assim, quando a gente vai ter conversas, a minha avó, aos 50 anos, tinha uma visão da mãe muito diferente, né? Hoje, minha mãe com 50 anos tá melhor que eu. Então, tem tudo isso, né? Das gerações vão envelhecendo melhor cada vez mais Sim, e a gente mas não tá aí você conseguindo não. entender, Sim, né? e Qual você não tipo de acha que idoso. a nosso positivismo, assim, ai, vai dar tudo certo, eu vou envelhecer bem, eu vou envelhecer bem. Mas às vezes a gente não envelhece bem. Sim, com certeza. Às vezes acontece alguma coisa ali. E aí a população, como lida com isso? Às vezes, Exato. vamos colocar numa casa, colocar numa casa de idoso. Exato. Então, assim, primeiro que o familiar nunca tá preparado para isso, né? Tá. O filho, ele nunca foi preparado e nem ensinado para ser um cuidador. Então, Ah. A ele sempre foi gente, filho. a gente consegue falar sobre isso hoje de forma mais aberta? Sim. E Você na dentro do verdade, consultório, assim, olha, a gente tem uma responsabilidade com esse sim, idoso, o estatuto do idoso que é muito presente, sim. né? A responsabilidade disso para a gente falar para a sociedade que existe essa pessoa que ela também precisa de atenção. Exato. Então, assim, quanto mais dependência o idoso tem, mais a gente vai falar com a família sobre essa responsabilidade, Hum, né? Então, tudo que ela vai ter que fazer no apoio familiar, porque não cabe mais só o idoso. E aí, quanto menos ele consegue responder sobre algumas questões, a família vai entrar cada vez mais, né? Então, entendi. a gente vai educando mesmo. Muitas vezes, quando a gente pega um idoso mais frágil, que está mais debilitado, a gente tem duas consultas, uma com ele, uma com a família. Né, justamente para esse entendimento, né? Quando a gente vai dar um diagnóstico de demência, por exemplo, Nossa, é bem complicado, a gente tem que ensinar o familiar a lidar com tudo aquilo, tem que preparar para o que tá vindo, né? Uma doença cerebral que a gente não sabe como que vai ser, então a gente fez um diagnóstico hoje. Ele pode ficar bem durante 10, 15 anos, amanhã ele pode perder toda a memória e não te reconhecer mais. Então a gente tem que mostrar para a nossa. família tudo o que pode acontecer, as mudanças de comportamento, mudança na vida, né? E na rotina que eles vão ter. Então, assim, vai poder morar sozinho? Não vai poder morar sozinho? Ele pode ir no mercado sozinho? Ele pode sair na rua sozinho? São questões que vão aparecendo e nunca é uma receitinha de bolo, sempre vai depender de cada Aham. paciente, daquele momento que você recebe o paciente na consulta. Tem alguns que a gente faz diagnóstico, tem alguns que a gente já vai fazer o diagnóstico lá super avançado na doença, né? Então, o familiar já sabe que tem uma demência ali, ele nunca tratou, não sabe qual doença que é. Quais são os primeiros sinais, assim? Vamos falar sobre essas doenças mais presentes, mas vamos falar agora da demência. Quais são os primeiros Uhum. sinais que eu tenho que observar no meu idoso, na minha avó? Vai. Perfeito. Então, assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem que entender que também nós temos o envelhecimento normal, né? Então, esquecer onde deixou a chave, às vezes perder um objeto em casa, abrir a geladeira e falar, nossa, o que que eu vim pegar aqui? Isso é normal, né? Então, Tá, o nosso processamento, ele vai ficando mais lento sim, conforme os anos vão passando. normal. Então, a gente vai envelhecendo, as células também, então, né, tudo isso vai envelhecendo junto com a gente. A gente começa a ficar muito mais atento quando o idoso vai perdendo funcionalidade. Então, o que que é isso? Quando ele começa a fazer coisas que ele não fazia, ou então ele deixa de fazer coisas que ele fazia antes, né? Então, tá tendo Por exemplo. dificuldade de pagar uma conta que ele conseguia fazer. Não é aquela pessoa que nunca pagou conta nenhuma e não sabe mexer com o Pix. Não é isso, né? Que é uma coisa que ele tem que aprender, ele tem uma dificuldade maior de aprender. Não é isso. É uma coisa que ele já sabia fazer e Sim, ele não está mais conseguindo conseguindo fazer como fazer. ele fazia antes. Então, esse é o ponto. E aí a gente já pensando nisso, assim, uma pessoa muito repetitiva, que tá te contando as Repetitivo. mesmas histórias várias vezes, que tá ficando muito no passado, né? Que às vezes você tem uma ligação com a sua mãe, fala com ela hoje, e aí mais tarde ela te liga de novo e não sabe do que você conversou, né? Então, coisas Nossa. mais recentes. Então, quando a gente pensa numa demência, normalmente a gente esquece as coisas mais recentes e o passado fica totalmente preservado. Então, andar de bicicleta, que é uma coisa que você já internalizou, vai ficar tudo bem. Agora, aprender uma coisa nova vai ficar cada vez mais difícil, né? Guardar um recado. Então, é isso. Começou a esquecer comida no fogão, né? Começou a ficar um pouco mais desatento.
tem uma série de coisas que elas podem predispor e anteceder também uma demência. E A aí, depressão pode ser uma delas. a Então, tem depressão. muita coisa que pode Que pode acontecer. acontecer. Como é que a gente pode se preparar para ter um idoso com estado de demência em casa? Quais são as coisas mais impactantes que você observa? Eu acho que é difícil se preparar para isso, né? Acho que ninguém tá pronto para ter um Tá, familiar com demência em casa. E, de novo, cada um vai ter esse estágio diferente. Então, a gente pode ter um paciente com uma demência leve, que tá. ainda vai ter muita autonomia. Ele vai sentir meu amor, ele vai sentir Com saber quem certeza, eu com sou. certeza. Aí, às vezes, perde essa noção de quem eu sou, mas, assim, o carinho, o afeto de todo mundo ali melhora, ajuda, não faz diferença porque ele esqueceu completamente. Como que é isso? Aí são fases da doença. Da Quando a gente pega um doença. paciente numa doença um pouco mais moderada, grave, essa Tá. percepção das pessoas começa a ficar um pouco mais distante, né? Ele não consegue mais lembrar de quem é o familiar, muitas Aham. vezes, né? Mas os sentimentos sempre ficam. Então, ele ainda pode falar, mesmo que ele não lembre da filha, ainda pode falar da filha com muito amor, como eles Aham. viveram coisas legais juntos, mas Aham. não reconhecer a pessoa que tá na frente dele como a filha. Isso pode acontecer. Mas a gente tem coisas que vêm junto com a demência. Então, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar agitado, ele pode ficar apático. Então, cada paciente vai ter um perfil. E aí a família vai me trazendo e a gente tem que ir ali juntos, aprendendo como que vai lidar com aquela Como que vai situação. lidar com essa Então, situação? uma agitação. Será que o paciente está agitado por quê? Será que ele está com alguma dor, né? Ou então a casa não está um ambiente muito adequado para ele? Nossa, Tem são detalhes, criança. né? Exato. Então, por isso que a gente falou sobre entender essa rotina e tudo como ele funciona. Teve um paciente meu que ele estava ficando muito agitado. E a gente estava querendo entender o porquê. Se era o remédio, o que, que era que estava acontecendo. E a gente percebeu que eram quando os netos iam para casa no final de semana. Porque, por mais que Nossa, seja uma alegria, né, ter netos, mas chega uma fase da vida que aquela bagunça, né, a criança em casa, barulho, atrapalhava. Então, aquilo deixava ele agitava. agitado, ele não dormia à noite, ficava super nervoso, ficava super agressivo. Então, a gente tem que começar a moldar um ambiente para evitar esses quadros, né? Então, às vezes, sair de casa não é sempre uma boa opção, é mais fácil que as pessoas venham te visitar na sua casa. Tem gente Nossa, que que não vai tolerar a dica! A visita. visita, Então, é entender mesmo cada um. cada um. Cada um vai evoluir de uma forma diferente. E quando esse idoso ele está extremamente consciente, mas aí ele mobilidade, né? Tem gente que fica muito dependente. Ah, eu não fiz exercício físico, não gerenciei, e fica muito dependente. E aí todo mundo que está ao entorno tem que lidar com essa ausência aqui de mobilidade e tem que lidar também com o estado emocional do idoso. Exato. Torna-se muito mais difícil. Muito difícil. Eu acho que o emocional do idoso fica muito pior, porque ele sente Tinha falta de autonomia, tudo que né? ele Aí fazia, agora né? não tem mais. Exato. Inclusive, idosos funcionais, assim, do tipo, eu tenho 90 anos, tem uma paciente minha que ela tem 92 anos, e ela é extremamente independente, tem autonomia, ela mora sozinha com o esposo, ela tá ótima, assim, da parte mental e física, mas ela se cansa muito mais do que ela se cansava antes. Então, ela quer fazer uma comida pro domingo, que vem a família inteira, ela não consegue mais fazer aquela comida. Ela fica muito tempo de pé, ela E se esse cansa um impacto pouquinho mais. emocional nelas. Então, a gente teve que tratar essa depressão que ela desenvolveu por conta disso. Né? Porque ela fala, meu corpo não reage como a minha cabeça pensa e como eu quero fazer as coisas, né? E aí a gente tem que sentar e conversar. Poxa vida, a gente tem que entender que 92 anos já não são mais 30, 40, né? Nosso corpo ele vai precisar que a senhora vai um pouquinho mais devagar, que a gente faça as coisas pausadamente, né? Talvez um almoço para 5 e não para 10, como a senhora fazia antes. Então é adaptação. Tentar deixá-lo mais funcional possível. Deixar Não tirar funcional, não tudo. tirar. Então, aquele idoso Tá. também que chega em casa e a filha fica, olha, não vai lavar a louça, não vai fazer nada, deixa que eu faço, já fez o Ah, suficiente. Também não é também muito não por aí. funciona Porque você assim. vai tirar tudo que ele tem de independência, né? Muito Então, isso bom. acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. Então, a gente fala, tem paciente com demência, que ela lava a louça, mas não vai lavar direito. Tudo bem, depois você lava de novo. Deixa ele Nossa, lá lavando a deixa loucinha ele lavar. dele. Nossa, mas faz todo sentido. Porque você traz esse paciente, esse idoso, para o lugar de ser funcional, de ser útil em alguma E coisa. ele estar dentro daquela família, né? Porque a gente tem o costume de deixar o idoso sempre de lado. Isso, Então, gente. tira a conta dele, porque ele já não paga mais. Quando tem conversa de família, ele fica lá isolado no canto, porque ninguém vai lá falar com ele. Às vezes é um idoso que não tá ouvindo, ninguém consegue virar pra ele bem de frente, pra ele ter aquela leitura labial, né? Então, quando a gente pensa num idoso que tá com aparelho auditivo, quando tem festa em família é um terror. Porque ele só ouve ruído, não ouve ninguém conversando com ele. Então, às vezes, ele não vai Gente. querer ir pra festa. Aí vai ter isolamento social. Por quê? Porque chega na festa tá aquele barulho que ele não tá aguentando, vai ser ruim pra ele. Então, é ter essa sensibilidade de puxar o assunto com o idoso, trazer ele pra perto,
trazer aquele pertencimento, né? A gente tem famílias que tem aquele patriarca ou a matriarca, assim, que sempre fez tudo por todo mundo. Sempre Sempre teve numa resolveu. posição e aí Exato. depois é diminuído. E aí perdeu aquela posição. Então, você não dá pra ele escolher nem o almoço, né? Então, aquela mulher que fazia o almoço todo domingo, chega uma hora que ela nem escolhe o que ela vai comer no domingo. Nossa, Então, gente, que a gente forte. tirou toda essa autonomia que ela tinha mesmo, né? E tirou aquela posição que ela tinha também naquela família. Então, Então, a família voltar ser mais aquele empática, pertencimento. né? Entender quem Exatamente. era a pessoa e não tirar totalmente isso dela, entender o que funciona para ela e entregar aquilo que funciona e deixar Exato. ela pertencente ao todo. Nossa, mas são muitos Exatamente. detalhes que a gente nem Muitos imagina. detalhes, Eu acho que é super exato. importante toda hora a gente estar falando sobre esses pontos para que todo mundo possa começar a tomar consciência e não trazer esse isolamento, como você falou, trazer esse lugar de pertencer e Uhum, funcionar. Porque sim. tem toda a dificuldade do metabolismo, mas esse lugar de cabeça, quando a gente consegue acompanhar esse idoso, dar essa atenção mínima, Sim. tornar ele pertencente, eu acho que, nossa, muda E ter essa tudo. escuta atenta, né? Que às vezes a gente não mora com o idoso. Então tem aquela mãe, aquela avó que mora sozinha, tá super bem, obrigada a estar morando sozinha ali. Mas fazer uma ligação, uma visita, né? Ter esse acompanhamento por perto. Porque às vezes a gente vê alguns diagnósticos de demência sendo feitos muito lá na frente, porque não tinha ninguém percebendo aquilo. Então, cadê aquela família que não estava entendendo, aquele idoso que tava ficando um pouco mais esquecido? Tem os dois lados, né? Tem sempre aquele idoso que vai ouvir assim, isso aqui é normal da idade. Então, esquecer não é normal da idade. Né? Ninguém. Esquecer não é normal da Não idade, é. Senão a gente falaria que todo mundo que fica mais velho teria demência, certo? E certo? não é isso. Então, assim, a gente vai ficando com um processamento mais lento, ok, isso acontece, mas não vai ficar esquecido. Né? Não vai ficar com pressão alta, com diabetes, não vai ficar acamado. Então, a gente tem que entender que sentir dor não é normal, ser esquecido não é normal. Então, tirar um pouco do normal do envelhecer, né? Envelhecer não é adoecer. Então, Vamos falar devagar? Envelhecer não é não é adoecer. adoecer. Então, assim, envelhecer não é adoecer. Então, a gente tem que lembrar que ficar mais velho não é ter mais doenças, né? A gente tá vivendo mais, a gente pode viver bem. Não é colocar o idoso nesse lugar de, né, invalidez, não é isso. Ai. Então, sempre entender tudo isso e, ao mesmo tempo, também não deixar ele tão solto assim. Então, a gente tem que ser aquela pessoa presente, aquela familiar presente, né? O que você falaria para os nossos ouvintes aqui sobre esse lugar de corresponsabilidade? Para a gente fechar aqui nossa conversa, sobre esse lugar de quem está em volta, né? Acompanhar, a gente falou em vários detalhes, são muitos, eu não sabia que era tanto. Fiquei É muita surpresa! coisa. E assim, trazer esse lugar de estar falando sempre isso, né? Mas para a gente fechar aqui com carinho, o que você falaria para os familiares, para as pessoas que estão em torno desse idoso? Né, ter esse acompanhamento, o que Sim. mais a gente pode fazer para abraçar essa população que só cresce? Olha, eu acho que é estar presente, sabe? Independente da idade, mas ter ali sua familiar presente, sua mãe, seus avós presentes, ter essa sensibilidade, esse cuidado em ouvir, né? Em estar atento a perdas de função. Então, tá vendo que aquele idoso já não tá mais fazendo coisa que ele fazia antes, né? Que aquele idoso já não tá mais te ligando como ele ligava, que ele mexia no celular, ele não mexe mais. Então, perder coisas que ele sabia fazer antes e não sabe mais. Você fala uma coisa pra ele, ele já não lembra mais no dia seguinte. Então, ter essa sensibilidade e estar presente, né? Acho que incluir o idoso como se ele fosse um adulto jovem, né? Naquela conversa de família, nas decisões de família, nas viagens, por que não? Né? Não colocar o idoso sempre de lado porque ela não vai aguentar aquela viagem, né? Ela não vai entender do que a gente tá falando. Não, ele pode entender sim, muito, muito pelo contrário, né? Ele pode te ajudar naquela decisão. A experiência dos anos vividos pode ser muito benéfica naquele conselho. Então, não deixar o idoso infantilizado, isso é muito importante, porque ele Nossa, não vira muito. criança de novo. Nessa frase a gente ouve muito. Então, não infantilize o seu idoso. Ele tem ali a função dele, a independência, a autonomia preservada, muitas vezes. Então, ele só tá um Sentimento, pouco ele tem mais memória, devagar, né? né? Então, assim, claro que ele não vai ter aquela mesma vitalidade como ele tinha 30 anos. Mas ele tem a experiência, ele tem aquele amor, ele tem aquela opinião, né? Então, é estar presente e ao mesmo tempo não abandoná-lo, né? Não segurar tanto para si, né? Não, sempre aquele meio termo. O equilíbrio e a Exatamente. empatia é a nossa função com o idoso, né? Esse lugar de Sim. paciência, de se ouvir.
Perfeito, Nossa, é isso muito mesmo. bom. Ai, incrível Foi sua lindo, presença aqui. Você é uma obrigada. linda. Você contribui muito com a sociedade. Segue o Instagram da doutora Mariana Alves, tá? Sim. Doutora.Mariana Alves. Doutora Mariana Alves, Alves, tudo sem A, tudo junto. junto. Sempre. Isso. Já segue, ela dá muita dica, ela traz esse lugar mesmo de educação para todos nós, né? Para a gente entender quem é esse público, entender que o envelhecimento acontece quando você nasceu. Olha, eu adorei essa frase, gente! Exatamente. É sobre planejar o seu envelhecimento, né? Sobre você. Essa importância, essa consciência que a gente não tem. Isso, mais do que tratar doenças é prevenir doenças, né? Muito Então, bom. quanto antes procurar esse médico, sim, para chamar de seu, para ter esse acompanhamento mais de perto, né? E me segue lá que eu tenho muitas dicas todos os dias Muitas mesmo. dicas. Incrível. Esse foi mais um TatiCast, numa conversa incrível, grandiosíssima. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Fala muito, conversa muito, energia alta. Adorei, adorei demais. Se você tem mais algum assunto aqui, vai trazer pra gente, traz. Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir a doutora Mariana, de seguir todas as nossas redes, tá? Segue também na outra rede, o TatiCast. Vai ser incrível ter vocês aqui sempre. Beijo, beijo e até a próxima.